Ultimamente, as pessoas têm falado muito a respeito da antiga civilização de Harappa e do povo harapiano, mas, afinal de contas, qual seria a origem aí deste povo antigo do Vale do Indo? Seriam eles ancestrais dos sul-indianos nos dias atuais? A verdade é que muitos estão falando que a civilização harapiana é uma civilização muito mais antiga do que o antigo Egito e até mesmo mais antiga do que os antigos sumérios. Mas a realidade, será que realmente eles são mais antigos? As datações, existe um consenso a respeito delas? É sobre este assunto que eu estarei falando neste vídeo. Quais seriam as ligações dos sumerianos com a antiga civilização do Vale do Indo e qual seria a relação do Vale do Indo com os antigos egípcios? Deixem já os seus likes e os seus comentários, se inscrevam no canal e não se esqueçam de compartilhar com pessoas que têm curiosidades a respeito deste assunto. A civilização antiga dos Harapianos, ou simplesmente civilização de Harappa, tem chamado muito a atenção das pessoas nas últimas semanas e muitas pessoas têm pesquisado incessantemente para mais informações a respeito deste povo antigo e desta civilização antiga. Mas e se eu te dissesse que esta civilização antiga, ela tem um parentesco muito, mas muito grande com a civilização suméria e que não, ela não é a civilização mais antiga da humanidade, você acreditaria? Algo que a maioria dos vídeos a respeito da civilização harapiana, em contraste com a civilização mesopotâmica antiga dos sumérios, o que muitas pessoas estão esquecendo de falar a respeito são as relações indo-mesopotâmicas, as relações sumerianas com os antigos harapianos, com a civilização do Vale do Indo. Acredita-se que as relações indo-mesopotâmicas elas tenham se desenvolvido durante a segunda metade do terceiro milênio antes de Cristo, até que pararam com a extinção da civilização do Vale do Indo. Após a cerca de 1900 antes de Cristo, a Mesopotâmia já havia sido um intermediário no comércio de lápis lazuli entre o subcontinente indiano e o Egito, desde pelo menos cerca de 3200 a.C., no contexto das relações do Egito e da Mesopotâmia. Muitos estão afirmando que Harappa é a civilização mais antiga da humanidade, mais antiga do que o Egito e mais antiga do que a Suméria. Mas será que isso é realmente verdade? Até porque as inscrições acadianas e sumérias antigas mencionam e falam a respeito aí desta civilização, deste povo. Existe uma inscrição antiga aí de Sargão de Acade, Sargão da Acádia, datada de 2300 anos antes de Cristo, que foi ali o primeiro governante da Mesopotâmia a fazer uma referência explícita à região de Meluhha, que geralmente ela é tida e vista como a área do Indo, a área do Vale do Indo, até porque Sargão menciona a presença dos navios de Meluhha, no caso da Índia, Magam e Dilmun, em Akkad. Para quem não sabe, Dilmun é a região que hoje compreende ali ao Bahrein. Estas são as datações ou datas que correspondem aproximadamente à fase madura de Harappa ou dos Harapianos, que é datada de cerca de 2600 a 2000 a.C. As datas para a ocupação principal de Mohenjo-Daro são de cerca de 2350 a 2000 a.C. Tem sido sugerido que o início do Império Mesopotâmico precedeu o surgimento aí da civilização harapiana e que o comércio e as trocas culturais podem ter facilitado o surgimento da cultura harapiana. Alternativamente, é possível que os harapianos já estivessem ali surgido na época em que o comércio com a Mesopotâmia começou. As incertezas na datação tornam impossível estabelecer uma ordem clara cronológica aí sobre a origem aí, no caso deste povo. Sendo assim, então,
não é possível dizer que eles são mais antigos do que os antigos sumerianos, até porque é muito mais provável que eles estavam junto com os antigos sumerianos, ou que fossem um povo irmão, literalmente uma civilização irmã dos sumerianos. Existem semelhanças gigantescas entre as culturas de Harappa com a cultura sumeriana, o que indica que ambas podem ter tido a mesma origem, ou que eram simplesmente ali, simplesmente povos irmãos. Os sumerianos, eles tinham um bom relacionamento aí com esta civilização antiga, o que demonstra então essa irmandade. Existem estatuetas aí da cultura Halaf na Mesopotâmia, e estatuetas aí da fertilidade de Mergar, no Vale do Indo, que são muito, mas muito semelhantes. As divindades aí da fertilidade aí de Mergar, aí no caso no Vale do Indo, aí para eles são muito, mas muito semelhantes com as divindades aí mesopotâmicas, no caso dos sumérios, divindades de fertilidade, e ambas têm as mesmas características aí, seios fartos e também ali um quadril muito grande, uma semelhança muito forte aí com os sumerianos. Surge um questionamento muito interessante a respeito disso, até porque se os indianos do sul da Índia, que são os indianos originais da Índia, sem influência genética de povos madaítas, povos persas, no caso, se eles realmente são ali os originais desta terra e eles são aparentados aí dos antigos sumérios, então nós temos um povo habitante que habita o mundo até os dias de hoje, que é descendente direto ou que tem a mesma origem dos antigos sumérios, que seria no caso os sul-indianos. A verdade é que uma grande migração de indianos para a Suméria, ele é atestado aí pela história aí de tais povos, até porque o búfalo da água, ele é nativo da Índia, e não apenas ele desapareceu misteriosamente da Índia e apareceu na Suméria, no caso, os indianos trouxeram para lá. Os búfalos d'água, eles foram negociados aí da civilização do Vale do Indo para a Mesopotâmia, no caso o atual Iraque, aí por volta de 2500 a.C. Isso também se reflete muitas das vezes até mesmo no DNA de alguns dos povos habitantes aí do Iraque, que demonstram ter aí uma carga genética formada de uma população migrante, aí no caso do sul da Ásia. Agora sobre a língua dos Harapianos. A língua dos Harapianos, chamada de língua harapiana, também chamada de Indus ou Mohenjo-daro, é uma língua desconhecida aí da Idade do Bronze, do segundo milênio, da civilização do Vale do Indo. A língua não é atestada por qualquer fonte contemporânea legível. As hipóteses relativas à sua natureza são reduzidas à influência de palavras de origem externa a um extrato, notadamente o substratum, em sânscrito, védico e alguns termos, muitos termos registrados em escrita cuneiforme da antiga língua suméria, como o próprio termo Meluha. Em conjunto com análises da não decifrada escrita Indus, há muitos possíveis empréstimos do idioma da civilização do Vale do Indo. A palavra sumeriana Meluha pode ser derivada de um termo nativo daquela, também refletido no sânscrito Mileha, e sugere ainda que sumeriano Shimar, que é um tipo de árvore, pode ser reconhecido na língua rigvédica em Nimbala e Malali, que também são nomes para árvores. A linguagem harapiana, ela tem uma escrita que é uma escrita no estilo em logograma, uma escrita logogrâmica. A quantidade de sinais é muito assustadora, até porque esta língua, a escrita desta língua tem cerca de 375 sinais a 400 sinais em comparação com os outros alfabetos estabelecidos. Geralmente apenas 36, no caso, suporta o raciocínio de que não é um alfabeto.
A escrita vai da direita para a esquerda, como perceptível por sinais sobrepostos. Agora, a respeito da identificação desta língua, a visão mais ampla entre todas é que esta língua, a língua aí, no caso dos Harapianos, ela está muito, mas muito próxima das línguas dravidianas aí do sul da Índia, o que mostra que os sul-indianos são descendentes diretos aí dos Harapianos. Sim, eles são descendentes diretos dos Harapianos. É dito que esta língua ela poderia até mesmo ser idêntica à própria língua proto-dravidiana, que é proposto aí por Henry Harris na década de 50. Esta visão ela ganhou uma plausibilidade muito notável, sendo endosada por Camille Zivanbelli, Asko Parpola e Iravatam Mahadevan. Outro fato que demonstra que os sumerianos antigos eram irmãos aí genéticos dos atuais sul-indianos, do povo harapiano, é que a língua sumeriana ela tem uma relação muito próxima e remota também com as línguas dravidianas, como as faladas pelos tamils no sul da Índia. Os sumerianos eles foram os responsáveis pelos primeiros templos monumentais e pela fundação da primeira cidade-estado, pela invenção também da escrita. Agora sobre a etnia aí dos Harapianos. Os Harapianos, como sendo os ancestrais dos sul-indianos, os povos do sul da Índia, por eles serem de tom de pele mais retinto, eles são denominados biblicamente como camitas, como descendentes de Cam. Uma curiosidade muito notável também com os antigos sumerianos, que se autodeclaravam e se auto-identificavam como o povo do rosto negro com o povo do rosto preto, literalmente, algo muito similar e comum, até porque os povos do sul da Índia, eles têm o tom de pele bem retinto, eles são literalmente aí camitas, juntamente com os próprios sumerianos que também eram camitas da descendência de Cuxi. Eu espero que todos vocês tenham gostado deste vídeo, que falei um pouco a respeito aí da civilização antiga dos Harapianos, que eram semelhantes aos antigos sumerianos. Dito isto, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim. Escreva nos comentários se você conhecia a respeito dos Harapianos e se você também sabia a respeito deste parentesco com os antigos sumérios.